informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 22 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Por falta de alunos, Prefeitura cria salas multisseriadas em escolas rurais de Dourados. Pesquisa da Embrapa permite prever possibilidade de geada para junho, aqui no sul do estado. Produção de carne bovina em Mato Grosso do Sul subiu 13%. Frigorífico da JBS Friboi encerra a operação e abala a economia de Cacilândia. E o governo deve editar MP para permitir que terras irrigadas sirvam de garantia em financiamentos. Ranger com desconto especial exclusivo para a Feira Agropecuária de Ponta Porã. 5 anos de garantia total. 7 airbags, controle de tração e estabilidade. E câmera de ré, com desconto exclusivo de até 24%. Consulte o plano sazonal com parcela semestral para produtor rural. Dourados no 6734-166000. Em Ponta Porã, 6734-31-6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sem alteração no tempo em Dourados e região. Hoje, dia de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Calor de até 34 graus. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 com 30 dias para o pagamento. No Brasil Global, R$ 123 pela arroba da vaca gorda à vista. No Friboi, R$ 126 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 35 e a de soja a R$ 64, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere.
Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A produção agrícola no Paraguai está experimentando uma realidade oposta da Argentina e do Uruguai, que enfrentam seca. Deixando de lado os custos, o clima tem sido espetacular e os rendimentos estão sendo excelentes, comentou Frederico Moriche, diretor da consultoria FIMIX Agrofinanças. Moriche contou que na zona do Chaco, nova na produção de soja e que não superava os 1.700 quilos por hectare, os produtores já estão colhendo de 3.000 a 3.500 quilos. Nas zonas produtivas, os rendimentos superam os 5.000 quilos por hectare, ou 50 sacas. Moriche explicou que a colheita vem lenta, porque chove em todas as semanas no Paraguai, mas que os produtores desfrutam de custos mais baixos de produção, rendimentos espetaculares. Ele assegurou que estão sendo obtidas margens de lucro de 400 a 500 dólares por hectare. As geadas são motivos de grande preocupação por parte dos produtores de milho safrinha na região sul do estado. Embora possam causar danos a outras culturas quando ocorrem em outros meses, para os produtores de milho safrinha, as geadas de junho são aquelas que efetivamente causam frio na espinha. Essas geadas de junho, além de frequentes, haja visto que 24% dos registros na região acontecem nesse mês, pode ocorrer com intensidade forte, ocasionando sérios danos às lavouras e prejuízos aos produtores. Diferentemente, as geadas de julho, embora sejam mais frequentes, 51% dos registros, não preocupam os produtores de milho safrinha, pois estas encontram as lavouras já colhidas ou em fase final de ciclo, portanto sem potencial de danos. As de maio, tampouco, pois além de raras, 4% dos registros de geadas são de intensidade fraca. A Embrapa de Dourados não realiza previsão de tempo. No entanto, ciente da importância das geadas como fator de risco à produtividade no campo, a Embrapa Agropecuária Oeste vem pesquisando esse tema e desenvolveu um sistema específico para a previsão de geadas na região. Esse sistema usa dados de chuva medidos na sua estação agrometeorológica localizada em Dourados e de temperatura da superfície do mar fornecidos pela agência americana NOAA. Com esses dados, o sistema é capaz de prever já em dezembro e com uma margem de erro conhecida qual a temperatura mínima que deverá ocorrer em junho. Baseando-se nessa temperatura prevista, é possível prever se ocorrerá geada com qual intensidade. Para esse ano de 2018, a temperatura mínima prevista para ocorrer no mês de junho é de 5 graus. Considerando-se a incerteza associada ao modelo matemático que faz a previsão, estima-se que a temperatura poderá variar de 7 a 2,7 graus. Sendo assim, a Embrapa Agropecuária Oeste alerta que a situação mais provável seja de que não ocorram geadas em junho de 2018 na região sul do estado. No entanto, a previsão indica não ser possível descartar completamente essa possibilidade. Caso ocorra, a maior probabilidade é de que seja de intensidade fraca e uma menor possibilidade de intensidade moderada. A Embrapa alertou ainda para o fato de que esta previsão toma como base as condições climáticas da região de Dourados e que, ao inferir para o contexto de outros municípios da região sul do estado, é importante que o usuário dessa previsão considere que a temperatura do ar no seu local de interesse pode diferir da região de Dourados, tanto para cima quanto para baixo. A produção de carne bovina em Mato Grosso do Sul totalizou 142.500 toneladas nos 2 primeiros meses de 2018. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apurados pela FamaSul. O volume produzido em 2018 supera em 13% o resultado verificado no mesmo período do ano passado, de 126.500 toneladas. Ao todo, os abates em Mato Grosso do Sul, em janeiro e fevereiro, somaram 564 mil cabeças, sendo que a participação de fêmeas corresponde a 50,5% desse total, citou a analista técnica da FamaSul, Eliamar Oliveira.
As contas do produtor rural de Mato Grosso do Sul ficaram mais apertadas em fevereiro deste ano. De acordo com o boletim da Casa Rural, o preço do bezerro subiu no período analisado, enquanto que a arroba do boi gordo permaneceu no mesmo patamar de 2017. A relação de troca entre o bezerro e o boi gordo ficou em 1,9 unidades do animal de reposição, um resultado 3,5% menor que em 2017, explicou a Elimar. Café do Brasil foi exportado para 99 países nos 2 primeiros meses desse ano, volume que atingiu o equivalente a 5 milhões e 40 mil sacas, o que representa uma queda de 3,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No ranking dos 5 principais países importadores do café brasileiro, figuram em primeiro lugar a Alemanha, com 18,5%, ou compra de 933.600 sacas, e os Estados Unidos, com 17%, ou 866.290 sacas. A Itália, em terceiro lugar, com 11% do volume exportado, ou 562.360 sacas. Na sequência, em quarto lugar, desponta o Japão, com 8%, ou 419 mil sacas, e por fim, em quinto, a Bélgica, com 6%, ou 303.290 sacas. Atendendo ao que prevê a Resolução 70 da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Dourados está utilizando o recurso que permite a criação de salas multisseriadas em escolas do campo. A resolução é de 27 de novembro de 2015 e dispõe sobre a organização curricular e o regime escolar na educação básica na rede municipal de educação. As classes multisseriadas são uma forma de organização de ensino na qual o professor trabalha simultaneamente na mesma sala com várias séries ou turmas do ensino fundamental. Esse sistema está presente não apenas em Dourados, mas em diversas regiões do país, principalmente em áreas de difícil acesso e com número reduzido de estudantes. Em Dourados, como relatou a coordenadora das escolas do campo, Angelita Barros, com base nos levantamentos da equipe de supervisão técnica escolar da CEMED em 2017, 3 escolas estão dentro desse sistema. A Camila Ermelindo, no Barreirinho, a Geraldino Correia, na Picadinha, e a Escola Fazenda Mia, no Guaçu. No caso da Fazenda Mia, em 2017, o 4º ano estava com 10 alunos e agora, em 2018, passou para 14. O 5º ano continua com o mesmo número do ano passado, ou seja, apenas 8 alunos. Essa realidade é a mesma nas demais escolas citadas. Por conta disso, explicou a Angelita, a necessidade de se implantar salas multisseriadas. As escolas rurais já haviam sido alertadas sobre essa questão, mas possivelmente por conta de vários fatores, o índice de alunos se manteve pequeno em algumas séries. O secretário de Educação de Dourados, o Piran Jorge Gonçalves, explicou que essa é uma medida temporária, ou seja, assim que houver número suficiente de alunos, as salas serão novamente separadas. A gigante alemã Bayer obteve ontem a aprovação antitruste da União Europeia para a aquisição da Monsanto por 62 bilhões e 500 milhões de dólares, a última de 3 megafusões que vai reformular a indústria agroquímica do mundo. O acordo deve criar uma empresa com o controle de mais de 25% do mercado mundial de sementes e defensivos agrícolas. Antes, houve a fusão da Dow e a DuPont, e a China comprou a Suíça Syngenta. Desde segunda-feira, o município de Cacilândia registra uma crise econômica em razão do fechamento do frigorífico de propriedade do grupo JBS. O fechamento do local, que tem capacidade para abater 500 cabeças diariamente e 2 milhões de animais por ano, impactará nos empregos diretos e indiretos de 684 famílias. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato Rural, Silas Alberto de Souza. O representante dos pecuaristas da região explicou que a diretoria da JBS reuniu-se com o prefeito Jair Boni e informou que as multas assumidas pela antiga administração da Rodopa, no valor de 5 milhões de reais e pagas trimestralmente, inviabilizaram a continuidade das operações. Outro fato decisivo foi a determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD,
de impugnar a compra feita pela JBS Friboi referente a 3 unidades de abate de bovinos em 2012, nos municípios de Santa Fé do Sul, São Paulo, Cachoeira Alta, em Goiás e Cacilândia. Estamos vivendo um trauma na cidade, pois os maiores empregadores são a prefeitura e o frigorífico. É uma notícia que preocupa pelo impacto econômico, tanto à população quanto aos empresários, que terão de transportar os animais para abate em outros municípios, diminuindo ainda mais a margem de lucro, disse o Souza. O frigorífico mais próximo localiza-se em Goiás, a 20 quilômetros, porém, assim como o frigorífico Estrela, localizado no estado de São Paulo, a 240 quilômetros, no caso seria necessário pagar o ICMS. No lado de Mato Grosso do Sul, existe a Marfrig em Paranaíba, a 100 quilômetros, e o Frigosul em Aparecido Taboado, a 145 quilômetros. Moradores de Itaúm fecharam ontem de manhã a rodovia MS 270 na entrada do distrito em protesto contra a falta de professores na Escola Municipal Perequeté. O fechamento durou até por volta de 10h30. A Polícia Militar Ambiental de Amambai multou pescadores e apreendeu barcos. O flagrante ocorreu anteontem durante fiscalização no rio Amambai, durante ação preventiva à pesca predatória. Durante a vistoria em 2 embarcações, onde estavam os 3 pescadores residentes em Amambai, a PMA verificou que os homens não tinham autorização para a pesca. Eles iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum peixe. Foram apreendidos 2 barcos, 2 motores de polpa e 3 molinetes de pesca com varas. Cada pescador foi multado em R$300. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Governo deve editar MP para permitir que terras irrigadas sirvam de garantia em financiamentos. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, anunciou durante o Fórum Mundial da Água, em Brasília, que o governo vai editar uma medida provisória para beneficiar os proprietários de áreas rurais irrigadas. Eles poderiam oferecer sua propriedade como garantia para novos projetos. Ao discutir o combate à crise hídrica no país, Barbalho ressaltou a importância de 3 fatores: investimento em saneamento básico, que melhoraria a vida de quase 45% da população, cooperação entre os estados e a revitalização do Rio São Francisco, para sustentar a transposição das águas, que deve ser completada este ano. Ele explicou os próximos passos da revitalização. Nós já estamos fazendo toda a carteira de revitalização do São Francisco, já está sendo feita, seja pela Codevasf, como também pelo IBAMA. A linha de financiamento para garantir a receita para o Novo Chico. O presidente já assinou, inclusive, a reversão das multas do IBAMA, vinculando esta reversão para custear o programa Novo Chico, e estamos no aguardo da aprovação do projeto de lei de urgência que está no Congresso Nacional, da privatização da Eletrobras, já que boa parte desta receita estará vinculada também para a revitalização do São Francisco. Helder Barbalho disse que 917 municípios brasileiros sofrem hoje com problemas relacionados ao abastecimento hídrico, embora o Brasil tenha 11% da água doce do planeta. O deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, que acompanhou a discussão, reafirma que a água será um bem valioso dentro de pouco tempo. Há um conjunto de medidas que devem ser tomadas. A questão financeira é importante, mas tecnologia, sem sombra de dúvidas. Nós estamos avançando muito, né? Não podemos ficar num processo ainda em que você utiliza a água como se fosse um bem infinito. A água é um bem finito, ela vai acabar a qualquer momento pelo volume de seres humanos que nós temos no planeta. E eu tenho certeza que o balizamento
das questões financeiras no futuro não será em função do ouro ou em função do petróleo, mas em função da água. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, estimou a perda física média de água no Brasil em 35%. Essa seria a perda gerada por vazamentos e outros desperdícios dos sistemas. Ele defendeu o fim da tributação sobre o saneamento básico como forma de aumentar os investimentos no setor de maneira direta. Um exemplo da cooperação entre os governos, que também para Alckmin será muito importante daqui para frente, foi a cooperação entre o Estado de São Paulo e o governo federal na transposição do Rio São Francisco. O governador lembrou que o Estado emprestou bombas utilizadas para retirar água do sistema Cantareira durante a seca de 2014 para que fosse acelerada a inauguração da primeira etapa da transposição. Segundo Alckmin, as mudanças climáticas têm provocado secas extremas em algumas regiões, enquanto outras têm chuvas abundantes. Daí a necessidade de integrar as bacias para que uma região ajude a outra no futuro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quinta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.